Fala aí galera, aqui é o dono do canal. Tô trazendo a quarta parte de tudo sobre os Omnitrix, tudo que eles podem fazer. E essa é a segunda parte do Omnitrix prototipo e recalibrado do clássico. Vamos para a parte que paramos da primeira, características, o geral que ele faz. O Omnitrix permitiu principalmente que o usuário se transforme em uma grande variedade de formas de vida alienígenas, cada uma com seus próprios poderes e habilidades, juntos com suas fraquezas em uma seleção de DNA alienígenas que está em grupos de 10. O Omnitrix atuou como receptor sem fio para o CodeStream. Ao acessar o CodeStream de uma maneira mais rápida que a velocidade da luz, o Omnitrix usou a energia Omni, especial para fundir com o DNA do usuário com as amostras de DNA que continha para criar as transformações. O DNA alienígena é injetado no usuário, o que significa que eles retêm a personalidade, as memórias e as consciências do usuário. Por causa disso, a maioria dos alienígenas não são alienígenas completos, com exceção de duas espécies, o Ectonorita, que é a raça do Fantasmático, e o Condutoide, que é a raça do Feedback. O Omnitrix não poderia transformar o usuário em outro de sua própria espécie, só que no caso do Fantasmático ele se sente mal, muito mal pela presença de Skier e o evita usar. Já o Feedback ele se sente bem e o adora usar, tanto que foi a transformação que o viciou em Omniverse, sendo os dois aliens 100% full blau, de consciência perfeita, sem a consciência de bem. Explicarei isso aí em um outro vídeo. O DNA de bem foi armazenado no próprio Omnitrix em vez do CodeStream. Para que o usuário mude de tamanho, a matéria foi criada a partir de energia ou reconstruída em energia conforme necessário. O usuário pode mudar de volta girando o segundo anel no mostrador para a posição anti-horária de 3 horas. Quando bem parecia estar mudando mentalmente, era apenas uma coincidência. Ele estava sem tempo e mudando de qualquer maneira. Tocar manualmente na frente no símbolo do Omnitrix não apenas permite que o usuário se transforme imediatamente, mas retorne de volta ao normal. Mas também pode ser usado para mudar de forma enquanto já está transformado. Com o tempo, as amostras de DNA se degradavam e os encarregados volíticos biópsias tinham que tirá-las e trazê-las constantemente. O Omnitrix pode alterar seu tamanho para caber no pulso do usuário. Isso é evidente como vimos lá no Super Omnitrix. Quando transformado, o Omnitrix protegeu o seu usuário de efeitos negativos, incluindo ser possuído por um Ectonorita, que é o Skier, exposição aos efeitos perigosos do Coródio, do Sneriô lá, da múmia, do clássico, e sendo transformado pelo raio mutante do Dr. Animal, feito com a energia Omni do Omnitrix. O Omnitrix possui um modo de defesa, explosão de energia Omni Feedback embutida embaixo para se defender contra um ou qualquer outro que tentasse forçá-lo a sair sem a vontade do seu dono, do seu próprio dono. Vimos isso lá no clássico quando ele explode, quando o Kevin 11, lá como 4 braços, tenta tirá-lo do bem. Por isso, uma vez colocado no usuário, pessoal, ele não vai ser removido por meios físicos normais, só por meios técnicos. O Omnitrix pode mostrar uma imagem de banco de dados de todos os alienígenas desbloqueados no momento. Isso vemos lá em Supremacia. O Omnitrix foi capaz de reparar danos genéticos, como no caso recalibrado, como transformar DNAs aliens de volta ao normal em humanos e remover os xenócitos dos humanos. O Omnitrix também poderia manipular geneticamente o DNA ou reprogramar o DNA de uma espécie, como fundir o DNA de diferentes espécies alienígenas. O Omnitrix tinha um protetor contra arranhões que Ben não sabia como removê-lo, mas ele caiu depois do filme Ben 10 Destruição Alienígena. Outra curiosidade legal é que a possessão de Zinsker funcionaria caso ele insistisse e segurasse por mais tempo no clássico, como vemos se fosse alienígena, como o símbolo do Omnitrix é removido, e ele toma total controle do Omnitrix. Outras funções. O Omnitrix pode mudar a cor dos olhos dos alienígenas para combinar com a cor dos olhos do seu usuário. O Omnitrix pode se sincronizar contra o Omnitrix mesmo sem a intenção do usuário.
e também pode desbloquear eles com a sincronização, como vemos lá no HQ de Vilgax 3000, onde Ben 10.000 passa o Iguanártica para o Ben do clássico, ou então quando o Ben de Omniverse temporariamente desbloqueia o contratempo para o Ben do clássico lá nos flashbacks de Omniverse. O Omnitrix é lógico, era a prova de água, o aquático, né, gente? O Omnitrix poderia substituir uma de suas amostras de DNA por outra da mesma pessoa. Albedo, que tirou o 4 braços adulto do clássico e botou um jovem gladiador lá em Alien Force em Supremacia Alienígena. Em seu estado recalibrado, o Omnitrix concedeu ao usuário total compreensão dos poderes dos seus aliens ao se transformar neles. O Omnitrix tinha a capacidade de redirecionar varreduras alienígenas que são inorgânicos se o poder dele fosse aumentado. O Omnitrix poderia também criar uma fusão alienígena e gerar uma nova espécie, como no caso do Nanomech, que fundiu o nanochip com o Ben. Extensões. O Omnitrix tinha IA, que significa codinome Inteligência Artificial. O Omnitrix funcionava como um GPS. O Omnitrix poderia criar um mapa de holograma que é semelhante ao de Pumbler Badges. O Omnitrix também pode criar um sistema hidráulico para proteção anti-água. O Omnitrix também tinha um sistema de comunicação bidirecional com emblemas dos encanadores. O Omnitrix tinha comunicação com os símbolos dos encanadores para pedir socorro. O Omnitrix tinha um tradutor universal embutido e também podia traduzir outras línguas da Terra, mas não línguas animais. E duas línguas foram ditas serem tão complicadas que o Omnitrix não pode traduzir, que são das duas espécies menos inteligentes do Omnitrix, que é o besta e o muroide do Omniverse. O Omnitrix pode teletransportar o usuário através do canal de teletransporte de Azimuth para o planeta Primus ou qualquer outro lugar que Azimuth queira, como vemos em Força Alienígena, em De Volta para Primus. O Omnitrix tinha um farol que guiava o usuário até Xenon, se ele estivesse no quadrante do planeta. Uma vez dentro do alcance de Xenon, o Omnitrix poderia disparar um feixe de energia verde que anula os efeitos do dispositivo de absorção de luz do planeta, criado por Azimuth para proteger contra invasores. Código de cores. O Omnitrix pode exibir 10 cores, cada uma significando algo diferente. Verde, modo ativo. Amarelo, modo de captura. Vermelho, modo de recarga. Azul, modo de recalibração. Laranja, modo de autodestruição. Roxo, controlado ou risco de ameaça temporal. Cinza, modo inativo. Preto, modo parar. E rosa, sob efeito de mana, feitiço, que é magia. Modos de exibição. O Omnitrix clássico e de Omniverse tem dois modos de exibição conhecidos. Durante os flashbacks da série original e de Omniverse eram as silhuetas negras dos aliens. Depois de recalibrado, foi alterado para hologramas verdes escuros dos aliens. Ao alterar as configurações do Omnitrix, qualquer um dos modos de exibição acima poderia ser usado com o Omnitrix em qualquer uma das suas formas. Porém, segundo Dwayne McDuff, existem milhões e centenas de diferentes modos de exibição. Bom, continuando, roupas. Antes de sua recalibração, o Omnitrix usava automaticamente as moléculas da roupa do usuário para criar coberturas para os alienígenas. Esta função foi perdida quando o Omnitrix foi recalibrado. Em vez disso, as nanomáquinas quebram as roupas de seu usuário e a armazenam até que a transformação terminasse. Alocação. Quando o usuário foi transformado, um símbolo do Omnitrix apareceu no peito. O símbolo era, na verdade, o próprio Omnitrix. Aparece desta forma porque muitas espécies não têm pulso. Muitas citações são necessárias e contêm estas informações na série. Embora o Omnitrix estivesse no centro da área do peito de todos os aliens em Alien Force para facilitar o acesso, ele foi colocado em lugares diferentes em alguns alienígenas nos flashbacks da série original e de Omniverse. Foi dito por Dwayne McDuff que, na verdade, esse era o posicionamento certo em Força Alienígena e que aquele posicionamento em lugares aleatórios era errado. Porém, foi comprovado em Omniverse, no Omnitrix final definitivo, que o posicionamento espalhado que era o verdadeiro posicionamento correto, e o posicionamento no centro do peito, limitado, era um resultado de uma falha do Omnitrix.
Comando de voz. O Omnitrix pode ser controlado por voz, chamado comando de voz, que é o seguinte: acessar o controle mestre. Desbloqueia o controle mestre, mas só funciona com a voz de azimuth. Desacoplar. Código de comando do Omnitrix 00, liberar acoplamento 0. Remover o Omnitrix. Também. Autodestruição do Omnitrix em tempo. Código de comando 00, destruir 0. Ativar o modo de autodestruição. Para abortar o modo de autodestruição, código 10. Desativa o modo de autodestruição. O código 10 de redefinição do Omnitrix ativa o modo de reinicialização. Código de redefinição de cancelamento do Omnitrix 10. Desativa o modo de reinicialização. Código de substituição de função de comando 10. Substitui a função. Além disso, pessoal, vários códigos e outras avarias não foram mostrados na série. Segundo o Gwen, lá em Ben 10 clássico, o Omnitrix tem aproximadamente 1 bilhão de combinações de códigos de comando, que podem ser incluídos e feitos em várias e nas mais diversas formas. Caso o usuário batesse com muita força no núcleo do Omnitrix durante a transformação, isso ativa o modo aleatório, que faz com que se transforme numa espécie errada e não certa, ativando um dos alias primeiro iniciais da playlist. Se for o que o usuário queria, será este, se não, caso contrário, dá errado a transformação. Continuando, pessoal, e irá ativar assim. Isso é a causa de Ben nunca virar o alien certo, e quando virar o certo, é porque o alien escolhido foi o mesmo da playlist inicial. Avarias e defeitos, que é erros. Se a tampa frontal do Omnitrix protótipo foi quebrada, o resultado foram híbridos de DNA, fusões duplas. Porém, isso é aplicado no recalibrado também. Quando exposto à interferência eletromagnética, o Omnitrix pode parar ou causar transformações não intencionais e será incapaz de desativar até que a fonte de interferência desapareça, como foi lá o Chive, lá, aquele filhote de Dracosiano lá, com o Hat, que fez o Ben se transformar em Hat no recalibrado. Isso pode funcionar ao contrário, mudando rapidamente o usuário de um formulário para outro até que alguém ou algo o interrompa. Falhas técnicas que deixaram todos os alienígenas nus e frios, que é a falha de roupas. Que Azimuth consertou isso só no Omnitrix final definitivo. Falhas também técnicas. Às vezes o Omnitrix aleatoriamente deixava o usuário preso com o alien por um período de tempo indefinido, que só poderia ser desativado por Azimuth acertando o símbolo do Omnitrix, como vemos no caso do Hat e do Massa Cinzenta lá no clássico. Transformações ininterruptas podem sobrecarregar o Omnitrix e fazer com que ele quebre. Isso aqui é o seguinte, pessoal. O Ben transformar de um alien seguido descarrega a energia do Omnitrix e o danifica, não sendo bom nem para Ben nem para o Omnitrix. Isso é consertado lá no Omnitrix final definitivo, quando o Ben transforma, bate no núcleo, reverte de volta ao humano e vira o alien. Não descarrega a bateria e não é perigoso para Ben nem para o Omnitrix. Uma sobrecarga de magia humana, em geral, pode causar um mau funcionamento do Omnitrix, mas se souber usar, pode ser um aliado ou um aliado valioso, como vemos lá em Destruição Alienígena. Esse é Lorde, o Omnitrix não aguentar ou não receber aliens mágicos, é tudo mentira isso aí, tá? Que ele não pode, a tecnologia não se conecta com a magia, é mentira, porque aquilo da Gwen lá na Destruição Alienígena foi só um feitiço e nada mais de outros detalhes. Mas se só for bem usado, dará certo. Se o Omnitrix estiver criando uma espécie alienígena, não permitirá que o usuário se transforme, no caso o Nanomech, que deu em defeito lá em Invasão Alienígena, vemos isso no filme. Tem várias triviais, vamos para a parte final, curiosidades. O Omnitrix foi originalmente chamado de Megawatt, alternativamente escrito como Megawatt, abreviação de Mega-So-Shiribo Nucleo Transdimensional Transformal Numerador. Originalmente, o Omnitrix continha apenas milhares de amostras de DNA, ou seja, de 100 a 999. Isso foi recontado em Alien Force, ou Força Alienígena, pois foi revelado que havia mais de 1.903.000 amostras de DNA no Omnitrix. O design da pré-recalibração foi feito por David Johnson. De acordo com Derek J. White, Cuspidor foi desbloqueado para Ben de 11 anos fora de tela.
e está disponível para bem nos dias atuais no filme Destruição Alienígena, após ele. E devemos acreditar nessa informação, pois é verídico. A informação de Matt Wayne que ele dá depois é falsa, porque de acordo com ele, Ben não havia desbloqueado o Cuspidor com 11 anos, e ele não estava disponível em Sapos de Guerra Parte 2 no Omniverse. O que significa que ele também não foi, como eu disse, desbloqueado no Omnitrix original, o que é mentira. Bom, sobre o símbolo ser verde do Omnitrix e estar branco no clássico, isso foi um defeito, e dos olhos e o Omnitrix verde isso funcionou corretamente. Em 11 anos. Foi um defeito quando o Ben tinha 11 anos. Porém, também tem dois modos. O ativo, que é cor verde, e o branco, que é em uso. Porém, isso não se aplica aqui neste caso. Modo branco é quando está em uso e preto quando está sem uso, desativado. O Omnitrix é carregado com alienígenas fracos e impotentes, que não foram vistos em tela. Muitos das quais são piadas e que Ben de 11 anos o desbloqueou. Ou foram desbloqueados, que são desenhados por Matt Wayne, que se enquadrariam numa categoria 3, que são Crabtastic, Hippopotamus, Mealymout, Sonambulizer, Bugisponge e o Skid Max. Mas eu discordo disso, pessoal, porque muitos são úteis sim, têm poderes interessantes. Isso vai ficar um vídeo para outro mais tarde. Retornando aqui, os Galvans foram as primeiras espécies adicionadas ao relógio, lógico, mas a amostra não veio nem de Azimuth nem de Albedo, que é a amostra de DNA do massa cinzento, em inglês Grey Matter. O Omnitrix Segredos, nesse episódio 15 do clássico, continha o DNA de Vilgax, até que a onda da sua nave de energia do martelo quimeriano causou mau funcionamento e excluiu o DNA da corrente Kodo. Ben o readquiriu após o filme Destruição Alienígena. O brilho verde do Omnitrix é seu sinal de energia de DNA exclusivo. Perto do fim da carga, o Omnitrix no clássico tinha um modo de piscar vermelho com branco, que significava que a energia estava perto do fim e aquele famoso tran-tran para desligar. Ao ser recalibrado, isso parou e só retornou lá em Guerra dos Mundos, parte 1, onde esse modo foi religado novamente. As transformações de Ben acontecem no instante, as sequências de transformações mostram isso em câmera lenta. Muitos dos problemas que Ben teve para fazer o Omnitrix funcionar também foram salvaguardas, modos colocados por proteção por Azimuth ao futuro usuário. Azimuth comparou o Omnitrix à Arca de Noé e Ben era um Noé. Outra característica é que ele foi planejado inicialmente para Max e foi programado para funcionar com seu DNA. Porque Ben é neto de Max, a correspondência genética é próxima, e ele se confundiu, fixando-se em Ben e isso o permitiu no futuro que ele usasse. A fonte de energia do Omnitrix é menor, mas mais poderosa que a subenergia, lá dos alienígenas lá das lulas cibernéticas do planeta do Artrópode. No clássico, Ben encontrou alguns alienígenas desconhecidos enquanto brincava com o Omnitrix fora de tela, entre Guerra dos Mundos Parte 2 e Vingança de Vilgax Parte 1. E os escaneou, que é os que eu apresento lá no vídeo dos Omnitrix, lá no caso do protótipo, 50 aliens, vejam lá na playlist. Originalmente a coloração cinza e branca dos símbolos do relógio e dos aliens na série original foi causada por um mau funcionamento, como já disse. No Omniverse, a causa da coloração foi alterada para um protetor de arranhão, que Ben não sabia como remover, e caiu em Ben 10 no filme Destruição Alienígena. Do ponto de vista do design, segundo os produtores, alguns dos símbolos foram alterados, principalmente porque foi assim que a equipe decidiu colorir para a aparição em Força Alienígena de Ben 10. Durante o desenvolvimento inicial de Omniverse, foi decidido desde o início que os aliens de Ben de 11 anos teriam todos os símbolos verdes, ou seja, simplesmente uma questão técnica de decisão dos produtores. A maioria dos CTs do Omnitrix usava roupas semelhantes à camiseta preta e branca de Ben, quando tinha 10 a 11 anos na série original, e flashbacks de Omniverse. Eram porque pareciam legais e ajudavam a todos a reconhecer os aliens que aparecessem como um fim ou um fio comum. Rara. Bom, pessoal, me desculpando aí, gritei com minha cachorra. Retornando aí pro vídeo,
Essas roupas também ajudaram a amarrar os aliens de bem, mesmo que eles não pudessem trabalhar com certos aliens. Esse recurso foi removido do Omnitrix recalibrado quando questionado se ele daria as roupas de bem aos aliens de bem da Owen McDuff, respondeu que provavelmente nunca, a menos que o recurso fosse religado novamente. De acordo com Derek J. White, o Omnitrix tinha falhas técnicas que causavam voos aleatórios e habilidades não nativas das espécies aliens no Omnitrix recalibrado e Super Omnitrix. No entanto, não se sabe se isso é canônico, pois Matt Wayne parecia não saber da existência de poderes de falha. Além de ser o símbolo de paz intergaláctica, o símbolo da ampulheta do Omnitrix serve como insígnia para a sociedade de Galva. Em Força Alienígena e Supremacia Alien, este símbolo foi visto nos emblemas dos encanadores. Em Max Desliga, o Omnitrix recalibrou, falou com uma voz semelhante à de Ben, mas mais profunda. Em todos os episódios seguintes, ele falou com a voz normal de Ben. A sequência de autodestruição ativada por voz do relógio é o mesmo código de Star Trek 3, The Search for Spock, que James T. Kirk usou para ativar a sequência de autodestruição de 1 minuto. The Enterprise 00 Destructo 0. Os aliens do Omnitrix recalibrado gritaram seus nomes depois que Ben se transformou neles porque eles estavam afirmando sua identidade conforme ganhavam consciência. Foi ideia de Delane McDuff fazer Ben gritar os nomes dos ETs, pois ele pensou que ajudaria os fãs mais jovens a saber o nome dos ETs da série. Mais tarde, Ben pararia de fazer isso antes do Omniverse porque ele se cansou disso, pois antes disse para Gwen e Kevin que era legal em Força Alienígena. Ben definiu várias camadas de segurança para o relógio recalibrado, codificado para seu DNA e voz, para tornar a adulteração mais difícil. Essa é uma das razões pela qual Vilgax foi incapaz de manipular o relógio como fazia na série original. Todos os aliens do relógio feitos exclusivamente para o reboot também estão neste Omnitrix, com exceção, segundo Derek J. White, Choque Rochoso. Um dos sons usados do relógio recalibrado é chamado de computador BIPS 11. Referências tem muitas, vamos para as notas. A transformação Sinrônia, que é a transformação de Ben-Ion, não é canônica. Em Ben 10.000 retorno devido ao filme Corrida contra o Tempo ser recontada como uma linha do tempo alternativa e a história de fundo de Ion ser revisada em uma versão alternativa de Ben. Ou seja, Ion não é um alien, mas na linha de Ben Prime apenas o próprio Ben alternativo. Diferentes membros da tripulação tiveram interpretações diferentes sobre o que aconteceu com o feedback. Matt Wayne acredita que o feedback foi bloqueado ao Omnitrix. Derek J. White acredita que ele foi removido com seu DNA não estando mais presente no CodeStream. E essa é verdadeira, pois Albedo não teve acesso ao DNA deste quando ele recebeu a habilidade de se transformar em qualquer espécie. Virando Omnitrix vive em Alien Force e em Omniverse o estabilizando no Super Omnitrix. Na segunda transformação ao adicionar o cristal polimórfico. Kevin Rubio acredita que Malware absorveu o feedback e um pouco do código genético de Ben. Matt Orgberg acredita que Malware absorveu o código genético deste e que Azimuth removeu o DNA condutoide, que é do feedback, de todos os Omnitrix subsequentes. Bom, o penúltimo DNA e o último acrescentado no Omnitrix protótipo para fechar 1.900.000 foram os DNAs do Cipó Selvagem, que é o DNA lá do planeta de Flores Verdance, que é o Florauna, e do Fantasmático, que é o DNA Ectonorita, que é de Anurpaetus. Na época, o Fantasmático estava possuindo o Florauna para saber do Omnitrix. Bom, curiosidades. Zinsker soube do Omnitrix através de um pedaço de uma cápsula que caiu da nave de Vilgax no planeta dele, e assim ele possuiu o robô e descobriu os dados do relógio. Ele varreu o universo possuindo seres até que possuiu um Florauna, e assim quando o Volitico Biopsy escaneou o Florauna, o escaneou prendendo no relógio. Girando assim, Vilgax meio que indiretamente criou Zinsker como vilão da série. Bom, pessoal, fim da segunda curiosidade e foi isso.
Essa foi a segunda parte final do protótipo recalibrado. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para não perder nenhuma das notificações novas do vídeo aí. E é isso, pessoal. Também peço aí que quando vocês quiserem saber dos vídeos exclusivos, vocês têm que apertar aí no canto, aí no sininho, a escrita do meio, que é todas as notificações, mas as personalizadas. Se quiser os vídeos comuns e normais do canal, aí vocês apertam o primeiro, que é todas as notificações. Evite dar mais comentários para o YouTube divulgar, dando bons comentários e ajudando com seu like e bastante divulgações. Também as visualizações são ótimas, pessoal. Não visualize só, deixe o seu like. Também se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E que eu possa estar editando e trazendo mais conteúdo aí da série do Ben 10. E você já tem vários vídeos aí que eu postei essa semana aí sobre o Eontrix, sobre vários outros relógios aí. Falta ainda do Albedo ainda. E o Biominitrix eu vou estar trazendo para o canal. E vocês vão ver tudo aí e podem estar aí acompanhando todas as mídias aí no canal. Inclusive, para outra semana também, eu vou estar trazendo também um pouco sobre as transformações, como as armaduras Omni-Kicks, formas supremas e etc. E vocês vão adorar aí todas as novidades aí. Porém, é bom estar de olho no canal, por isso de estar inscrito para não perder nada. Ativar todas as notificações para vocês estarem acompanhando. E é isso, né? Porque senão vão perder tudo que tem de novo. E volto a repetir, não se inscreva só no canal, dê visualização sem dar o like, aperta as notificações. Se tiver algum comentário ou alguma dúvida, mande. Os Facebook, Instagram estão aí no link da descrição. Agora, alguns que me perguntam por que não achei, vá em outro vídeo. Às vezes a monetização do YouTube tira de baixo, então vocês têm que procurar em outro vídeo para achar e entrar em contato comigo para eu esclarecer as dúvidas aí. O mesmo e-mail do meu canal Bispo aí, Hotmail, é o mesmo para entrar nos dois, né? Pelo LinkedIn que a gente estiver fazendo por aí também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E isso aí foi a Lorde mais uma aí. Faltando aí 2 Omnitrix, o final definitivo de Omniverse e o do reboot, tudo que eles podem fazer. E é isso, as transformações estão aí numa playlist do canal, é só acompanhar aí. E é isso, pessoal. E também, para quem deixou os comentários ofensivos, eu digo que você não tem nada para fazer, né? A não ser atazanar, né? Então é isso, pessoal. Beleza? E falou!